Salve, salve, galera do Axé! Bom, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Casinha da Caridade e hoje o tema que nós vamos debater hoje, que nós vamos falar hoje, são as linhas de Umbanda, né? O que são essas linhas de Umbanda? Quem que faz parte de cada linha? Então, fique aí no vídeo e se gostar deste tipo de assunto, já aproveita, já dá o like aí, beleza? Então vamos embora pro vídeo? Bora começar. Bom, primeiro a gente tem que entender o que são essas linhas de Umbanda, né? O que cada uma delas significa, o que cada uma faz. Bom, as linhas de Umbanda, elas são linhas de trabalho. É o tipo de trabalho que cada entidade vai realizar. E as linhas da Umbanda, apesar de muitos aí dizer que na Umbanda a gente não cultua orixá, né? Realmente, a gente não faz a raspagem da cabeça, assim como no candomblé, a gente não se inicia num orixá, mas sim, a gente louva ele sim, porque as entidades mesmo que trabalham nos nossos terreiros se dizem filhos de orixás. Então a gente também cultua eles, né? Cultua os orixás. E cada uma das linhas da Umbanda responde a um orixá, né? Por exemplo, a linha dos caboclos responde a Oxóssi, né? O rei das matas, rei da caça, da fartura, né? A linha dos pretos velhos, a Oxalá, a Nanã, e assim por diante. Cada entidade vai ter aí o seu orixá, a sua linha de trabalho, né? E dentro da Umbanda existem, hoje tem mais linhas, mas as principais hoje são 7 linhas de Umbanda, né? Que são a linha dos caboclos, dos preto velho, dos boiadeiros, dos marinheiros, tem também a linha dos herê, né? Esses são as linhas de direita, né? Dos trabalhos de direita. E tem também aquelas linhas que hoje chamam mais atenção, as linhas de esquerda, né? Que são os Exus, as Pombogira, né? Os Exu Mirim, a malandragem, que não pode ficar de fora, os espíritos da Calunga também, né? A linha da Calunga. Então essas são as principais linhas que existe dentro dos terreiros de Umbanda. E cada linha tem um seu trabalho específico. Cada linha vem tratar de uma coisa específica, tem o seu trabalho designado. Os pretos velhos, por exemplo, como são espíritos muito sábios, né, carregam consigo muita sabedoria, muita humildade, eles são exímios conselheiros, eles nos dão aquele conselho que a gente precisa ouvir, não aquele que a gente quer ouvir, né? E quando você está numa consulta com um preto velho, você pode sentir, como eu vou dizer, que aquele cheirinho de vô e de vó, aquele afago, aquele carinho que só os nossos avós têm conosco. E é isso que eles trazem carinho, trazem amor, trazem o conforto para aquele coração ou para aquela cabeça que está bem pesado, carrega consigo muitas mágoas, muitos traumas. Então, eles são ótimos nisso. São ótimos médiums passistas, dão uns passos de limpeza que eu vou te falar, viu? A gente sente na hora. São exímios conhecedores de ervas, assim como os caboclos, né? A linha dos indígenas, conhece muito bem as ervas, o que faz cada uma delas, e por isso nas suas consultas nos receitam muitos banhos, muitos chás para a gente tomar, né? Porque eles conhecem ali os poderes medicinais de cada uma das ervas. A linha dos caboclos. A linha dos caboclos, ela é de espíritos indígenas, né? Dos primeiros habitantes da terra, dos donos dessa terra. São espíritos aí que atuam na força de Oxóssi, né? Nas matas. Não podia deixar de ser diferente. Conhecem a mata como a palma da mão, são ótimos com curas, tanto espiritual quanto material. Então, você chega no terreiro, numa gira de caboclo, tá com alguma doença, alguma dorzinha no corpo que a gente não sabe de onde vem, eles têm a capacidade, sim, de trabalhar as nossas energias e nos curar, né? Outra linha também que aparece muito nos terreiros são as linhas de boiadeiro, né? Que trabalham também na direita, né? E trabalham aí
no resgate de espíritos que estão nos atrapalhando a atravessar a nossa encarnação nesse mundo, né? A nossa atual encarnação. Eles trabalham fazendo a limpeza, a retirada desses espíritos aí, que a gente chama de encosto, egum, né? Que na maioria das vezes são irmãozinhos que mais estão precisando de ajuda do que estão aqui para nos atrapalhar, né? A gente tem que saber, às vezes, diferenciar isso, que nem sempre um espírito, um egum vai encostar em você só para te fazer o mal. Não. Às vezes você é médium e nem sabe, e ele ali vê em você uma oportunidade de procurar ajuda, né? E é isso que ele vai fazer, ele vai encostar em você para receber a ajuda. Só que como ele não sabe lidar com isso, que ele está do outro lado e você está encarnado e você não escuta ele, às vezes ele acaba atrapalhando com a sua própria energia. Não que ele queira fazer o mal, mas é que a energia dele ainda está desequilibrada, ele ainda está em desequilíbrio e ele acaba desequilibrando essa pessoa em quem ele encosta, né? Bom, e dentro também da Umbanda tem as linhas de esquerda, né? De direita e de esquerda. E é muito comum a gente ver as pessoas confundindo, falando, nossa, cuidado com as linhas de esquerda, né? Toma cuidado com os Exu, toma cuidado, né? Gente, são espíritos muito evoluídos e que estão aqui para trabalhar na caridade, no bem, para trazer para a gente o que a gente não consegue ver, para ensinar para a gente aquilo que a gente ainda teima em aprender, né? Então eles vêm fazer esse serviço. Os Exus, por exemplo, que são os guardiões, né? Na Umbanda nós vemos os nossos Exus, as entidades, e não o Exu Orixá, né? O Exu entidade, o Exu de lei, nós vemos eles sim como nossos anjos da guarda. Assim como no cristianismo, né? Na Igreja Católica, acredita lá nos anjos da guarda, a diferença é que os anjos da Igreja Católica possuem asas e auréolas. O nosso aqui é cartola e capa, né? Mas são anjos da guarda. E trabalham em regiões que muitos de nós nem imaginamos que existam. Naquelas regiões mais trevosas do nosso orbe, do plano espiritual, naquelas regiões de maior dor e sofrimento, é ali que o Exu trabalha. É ali onde ele vai fazer a caridade dele. É resgatando almas desses lugares. É fazendo ali o resgate de espíritos que já passaram pelo período ali da sua aprovação naquele lugar e precisa seguir. Então eles vão fazer esses trabalhos de resgate. E são os únicos que lidam com as nossas energias mais densas, com aqueles problemas que a gente tem lá no fundo, aquelas trauma, né? Muitas vezes vícios. E eu não estou dizendo aqui vício, só vício material não, viu? Não é só beber, fumar, usar droga, não, é vício moral mesmo, né? A língua grande, o pensamento ruim nos outros, né? Esses vícios eles também combatem. E que, pela facilidade que a gente tem em vestir uma máscara perante a sociedade, a gente disfarça muito bem esses vícios, né? Mas como eles veem muito além da gente, a gente não tem como esconder deles, né? E eles trabalham exatamente nesses pontos. Então, lógico que a energia deles vai ser um pouco mais pesada, eles vão vir com um caráter mais sério, né? Eles vão vir mais para resolver o seu problema. Então, muita gente confunde isso com uma pessoa do mal ou mal-humorada, e nem isso não é verdade. Eles só levam o trabalho deles extremamente a sério. Muito mais a sério do que a gente leva aqui na Terra. Por nós termos essa visão, como que eu posso dizer, mais limitada, né? A gente tem uma visão mais limitada, então a gente não enxerga tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? E eles sim. Então eles sabem o porquê vem e como trabalham. Muitos Exus, sim, trabalham na área dos cemitérios, né? Recebendo ali os espíritos recém-desencarnados, né? E eles fazem essa passagem
né, do espírito ali que estava há um minuto atrás estava encarnado e agora está desencarnado. Ele ajuda esse espírito a se entender o que está acontecendo com ele e encaminha ele. Mas como o mundo espiritual não é uma cadeia, todo mundo é livre para fazer o que quiser, não é? Então tem espírito que segue, tem uns que não, prefere ficar vagando. E o que se pode fazer, né? Se o espírito assim decidiu, assim ele vai fazer. Bom, dentro das linhas de esquerda também ainda tem a força feminina do Exu, né? Que seriam as pombogiras. E dentro da nossa casa, aqui na nossa casinha da caridade, a gente chama as pombogiras carinhosamente de moças, né? Porque são assim que elas se apresentam, né? E outra coisa, as pombogiras têm aí um estigma de desmanchar casamento, fazer a mulherada aí ficar correndo atrás de macho, ou fazer o macho ficar doido por um... Não, elas não estão aqui para isso. Elas, como espíritos evoluídos e de luz que são, elas já passaram dessa fase. E, na verdade, quem pensa isso é nós encarnados. Quem tem essa necessidade somos nós encarnados, e não eles. Eles já passaram dessa fase. Na verdade, quando fala que a pombogira trabalha o amor, não é um amor de casal, né? Não é um amor entre homem e mulher. Eles trabalham um amor próprio, elas trabalham o seu amor próprio, né? A você a se cuidar mais, a prestar mais atenção em você, melhora a sua autoestima. Assim, você melhora o seu padrão vibracional. Você melhorando seu padrão vibracional, o Zegum já não vai conseguir encontrar você, porque você vai estar numa vibração diferente deles. Entendeu como que é o trabalho delas? É sutil, é de uma forma sutil. Lógico, bebem, fumam, dão uma gargalhada, e tudo isso, dentro do nosso terreiro, tem fundamento. Por exemplo, o álcool, né, ingerido tanto pelos Exus quanto pelas pombogiras, e o cigarro, eles têm tanto função, o cigarro principalmente com a fumaça, com defumação, como também para refratar as partículas de luz. Porque nós encarnados, somos energias, nós somos luz. Pode-se acreditar nisso ou não, mas somos luz. E a fumaça, ela refrata a luz. Se você jogar uma fumaça num feixe de luz, você vai ver várias formas da fumaça, então ela refrata a luz. E é isso que eles fazem com a fumaça do charuto ou do cigarro que eles estão fumando. O álcool serve de combustível para eles levar essas energias ruins que a gente carrega, né? Imagina, você trabalhar com o pior da pessoa, tirar da pessoa ali o pior dela. E você vai ter que levar isso com você, você vai ter que queimar isso de alguma forma, você vai ter que transmutar essa energia. O álcool serve como combustível para eles conseguirem fazer essa transmutação. E por que muitas vezes a cachaça, né? Que é uma bebida muito forte. Bom, por ter um teor alcoólico muito alto, ela é muito volátil, ou seja, sai na pele. O médium soa, aquele álcool evapora, não vai para o organismo do médium. Nada que eles usam fica no nosso organismo. Eles, enquanto espíritos, eles não têm a necessidade do cigarro, eles não têm a necessidade da bebida, eles não têm a necessidade de comer, de nada. Quem tem essas necessidades somos nós. Mas eles usam isso como ferramentas de trabalho, para realizar o trabalho deles. Então é muita ignorância de alguém que fala, Exu e pombogira não é tão bom assim porque bebe e fuma. Gente, vamos ser realistas. Quantas pessoas que bebem ou fumam e são pessoas ótimas que você conhece? Eu conheço várias. E quantas pessoas que não têm nenhum desses vícios carnais, né? Não bebe, não fuma, mas são pessoas que ninguém quer ter do lado. Porque carregam com si a inveja, o orgulho, a vaidade. E ninguém quer uma pessoa dessa perto. Então, vamos parar com esse preconceito de olhar uma entidade, o que a entidade está na mão, né? E falar assim, é porque está fumando e está bebendo, não vai fazer o bem.
Oh, peraí. Aí já é um pouquinho de cabecinha pequena da sua parte, viu, meu irmão? Sem querer ser ofensivo, mas vamos abrir a cabeça. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Qualquer dúvida, manda aí, ó, nos comentários. Fala comigo, bebê. Pode me chamar a qualquer hora que nós vamos responder, beleza? Muito obrigado e até a próxima.